Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as competências do Enem, né? A gente já falou sobre coisas que você não pode fazer no Enem na nossa primeira aula. Falamos também na nossa segunda aula sobre como fazer bem uma boa introdução. E na nossa aula de hoje nós vamos falar no o que essas competências pedem, né? O que é pedido dentro dessas competências. E nós vamos começar pela competência 1. E por que essa aula é necessária? Porque sabendo o que é pedido, você sabe exatamente aquilo que você não pode errar. E quando você erra, você sabe em que competência você está errando e qual delas que você precisa melhorar. Então hoje nós vamos focar nas 5 competências que são usadas como critérios de correção em sua redação. Vamos começar pela nossa competência 1, que é aquela competência que a gente chama de competência gramatical. O que ela avalia? O domínio da sua modalidade escrita, se você está escrevendo de uma forma formal, se você está usando a linguagem culta, né, considerada culta pela gramática tradicional. Então, é aquela competência que ela vai exigir de você a ortografia, né? Se você tiver algum erro ortográfico, esquecer um acento, escrever uma palavra que era com 2 S com S só, ou você fazer a divisão silábica errada, sei lá, ou você se esquecer de flexionar um verbo, flexionar um nome, e aí colocar, por exemplo, os menino, é nessa competência que você vai perder ponto. Também quando você erra o uso da colocação dos pronomes e coloca em próclise um pronome que deveria ser em ênclise, ou quando você erra a concordância verbal ou a concordância nominal, tudo que tudo isso que eu falei é avaliado na competência 1. Mas a competência 1 ela não avalia só a questão da ortografia, da regência nominal e verbal, concordância verbal e nominal, como ortografia, como divisão silábica, como a sua pontuação, se ela está mais ou menos coerente, apesar de que a pontuação ela tem uma outra competência que é só dela, mas a sua acentuação também é avaliada aqui, mas não é só sobre isso que a competência 1 vai avaliar, não. A competência 1, além de avaliar a sua gramática, ela também vai avaliar se o seu texto tem aquilo que a gente chama de marcas de oralidade. O que são marcas de oralidade? Aquelas coisas que a gente fala oralmente, mas que dentro de um texto escrito não fica bacana. Então, do tipo assim, fulano tem que ter não sei o que lá das quantas. Aí a gente poderia substituir por fulano deve, tá? Porque marcas de oralidade não são bem vistas em redações escritas. Então, aqui dentro dessa competência a gente também tira pontos de vocês por essas marcas de oralidade, tá? E a gente avalia também se o número de linha tá ok, tá? Se há precisão vocabular. O que é precisão vocabular? Se você está usando aquela palavra com um significado coerente, porque a gente sabe que existem palavras na língua portuguesa que são palavras polissêmicas, que têm vários significados, e aí o aluno às vezes tenta usar uma palavra achando que está usando um significado e na verdade ele está usando outro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então dentro dessa competência que a gente chama de competência 1, a gente avalia tudo isso que eu falei para vocês. O que é avaliado dentro da competência 2? Bom, dentro da competência 2, a gente avalia o seu conhecimento para desenvolver o tema, tá? E aí, dentro dos limites estruturais do texto da redação, né, que nesse caso é dissertativa argumentativa, a gente faz para você as seguintes perguntas. Atende ao tema? Ou seja, se o tema é saúde pública, você realmente está falando sobre saúde pública? Tá sendo atendido o tema que a gente pediu? Outra pergunta que a gente faz para você e você responde com a sua escrita. Está claro no texto o ponto de partida? Ou seja, quais são suas teses? Está claro dentro desse texto quais são as suas 2 teses, né? O que você vai discutir, qual é a sua argumentação e sua conclusão. Ela está bem escrita? Ela está bem feita? Ela está respondendo todas as perguntas que deveria? Tá? O seu ponto de partida, ou seja, a sua introdução, ela é coerente com a sua conclusão, com o que você concluiu? Isso também é avaliado. As justificativas e os seus argumentos, eles estão sendo coerentes, são bons, são rasos, são profundos? Como é que está isso daí? Isso tudo a gente avalia nisso que a gente chama de competência 2, ou seja, a sua profundidade, o seu nível argumentacional, se você tem capacidade de argumentar, se a sua argumentação é rasa, se o seu texto está mais ou menos coerente, se aquilo que você colocou na sua introdução ela continua sendo falada lá na sua conclusão. Isso tudo, toda essa ligação, toda essa profundidade, toda essa argumentação a gente analisa naquilo que a gente chama de competência 2, tá? Bom, a competência 3 a gente avalia, né, de uma forma, vamos dizer assim, bem
genérica, que informação que você está dando. Então, você selecionou, relacionou, organizou, interpretou as informações de forma coerente? Os fatos, as opiniões, né, que você está colocando ali, os seus argumentos, que defende um ponto de vista, estão sendo articulados de formas que a gente consiga entender? Essa é a primeira pergunta que a gente faz para você. O recorte que ele fez, já que ele está falando de saúde, é um recorte que realmente funciona para a saúde, tá? Então, se você coloca lá na introdução das suas duas teses e chega aqui na sua argumentação e começa a falar de outra coisa, é aqui que você perde ponto, na competência 3. Porque enquanto a competência 1 ela vai avaliar a profundidade da sua argumentação ou não, a competência 3 ela vai avaliar se aquilo que você escreveu é coerente, se você colocou essas informações de forma adequada, se você conseguiu conjugar os verbos direitos, se você conseguiu justificar os fins e os meios. Por exemplo, se você disse que lá em cima era falta de médicos o problema, não adianta falar de falta de enfermeira aqui embaixo. Então, a gente pergunta para você isso e você responde com texto, né? Mais uma coisa que é avaliada dentro dessa competência 3 é o seu texto. Ele é realmente argumentativo ou o teor dele, sua escrita, é narrativa ou descritiva? Dentro dessa competência que você perde ponto se você fizer um texto descritivo. Dentro dessa competência que você perde ponto se você cismar de narrar uma história. Porque o texto é dissertativo argumentativo, tá? É nessa competência também que a gente avalia a sua autoria. A pessoa que está escrevendo, ela é autora desse texto ou ela só pegou pedaços dos textos motivadores e jogou aqui para fingir que é dela? Ela está sendo original? Então, nessa competência 3, a gente avalia também a questão da originalidade. Se os argumentos são bons ao ponto de a gente enxergar a autoria ali, tá? Dentro dessa competência também a gente avalia aquilo que a gente chama de coerência. O seu texto é realmente coerente? Está batendo o que você está escrevendo uma coisa com outra? O seu argumento está batendo? É coerente? A gente consegue enxergar uma linha de raciocínio ali dentro? Então a gente diria que essa competência 3 é a competência da coerência, né? Vamos dizer, se a gente fosse dar um nome bem genérico para ela, seria o da coerência, tá? E os encaminhamentos da sua ideia, os seus parágrafos, né? Eles foram conectados, né? E você, sei lá, conectou primeiro com o segundo. Primeiramente, o problema X é esse. Segundamente, o problema X é esse. Por outras vias. Você conectou bem sua introdução, desenvolvimento, conclusão? Porque isso é que deixa um texto coerente. Então, aqui que a gente avalia esse tipo de coisa, tá? Agora, se na competência 3 a gente avalia aquilo que a gente chama de coerência, é na competência 4 que a gente vai avaliar a sua coesão. E o que é um texto coeso? É um texto bem articulado. E um texto bem articulado é aquele texto que usa corretamente as conjunções, as preposições, os sinais de pontuação, se as suas ideias estão sendo adequadas entre palavras ou não, se os pontos a sua pontuação que você está usando, se ela está coerente, se ali onde você colocou uma vírgula deveria ser colocado um ponto final. É aqui também que a gente avalia o tamanho das suas orações. Esse parágrafo está muito grande, esse parágrafo está muito curto, essa oração está muito grande ou deveria ter um ponto no meio. É aqui também que a gente avalia o número de repetição de palavras que você faz. Então, repetiu mais de 5 vezes, repetiu menos de 5 vezes, porque se repetiu mais de 5 vezes uma palavra dentro de um texto de 30 linhas, se essa palavra tiver um substituto, puder ser substituído por um sinônimo, por um apagamento, que a gente chama de elipse ou qualquer outra coisa, e você não usou esse recurso, você vai perder ponto. Agora, se for uma palavra do tipo água, que não existe substituto na língua, aí é óbvio que você vai ter que usar água muitas vezes e você não vai perder ponto por isso. Mas se tiver substituto, é aqui na competência 4 que a gente vai tirar pontos de você para aquilo que a gente chama de repetição de palavras, ou repetição de palavras do mesmo campo semântico. O que é repetição de palavras do mesmo campo semântico? Você escreve violência, mas aí você escreveu 5 vezes e você não quer mais escrever violência. E aí você cisma de escrever violentar. Só que violentar e violência estão dentro do mesmo campo semântico, que é violência. Então não pode ser repetido dessa forma também. Você tem que usar outra palavra para poder substituir isso daí. Dentro desse parágrafo, é aqui também que a gente avalia a estrutura dos períodos que vocês usam. Você está usando muita relação de causa e consequência? Essa relação que você está usando é bacana, tá? E, por último, é dentro dessa competência também que a gente avalia as suas referências. O uso de referências que você está fazendo, lugares, pessoas, coisas, dados, informação, fatos,
estão fazendo seu texto progredir? Se estão fazendo seu texto progredir de boinhas, tá tudo ok, bem encadeado, perdão, aí a gente diz que você tem um texto coeso, tá? Então, se na competência 1 a gente avalia a sua modalidade escrita e a gramática, na 2 o aprofundamento ou não das suas ideias, na 3 a sua coerência, na competência 4 a sua coesão, na 5 a gente avalia a sua conclusão, que nada mais é que a proposta de intervenção, que é aquela parte que a gente está esperando de você o quê? A presença da proposta. Como é que você vai resolver esse problema? E para poder resolver esse problema, você vai ter que responder as 5 perguntas que são elaboradas e que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? A gente vai ter uma aula sobre proposta de intervenção, você vai entender bem como que isso funciona. Mas dentro dessa competência que a gente vai olhar o detalhamento da sua análise. E esse detalhamento é quem vai resolver o problema, de que forma que ele vai ser resolvido, com qual finalidade ele vai ser resolvido, quem vai ser beneficiado com a resolução desse problema e visando o quê, qual é o objetivo que a gente tem para poder resolver esse problema. Você tem que responder a todas essas perguntas. Se você conseguir responder essas perguntas na sua proposta de intervenção, você vai ganhar 200 pontos na sua proposta de intervenção. É aqui também que a gente avalia o quesito, né, de direitos humanos, né? Você não pode ferir os direitos humanos. Então, se você fere os direitos humanos, independente de ser lá em cima, no meio ou abaixo, você vai perder. Dependendo do que você colocar, a gente pode tirar alguns pontos, mas dependendo do que. Se for uma coisa muito gritante, aí você não vai perder pontos só lá na intervenção, não. Você pode simplesmente perder a redação inteira e ficar com 0. Então, essas são as coisas que a gente exige, que a gente pede de vocês, né, dentro dessas competências. E aí, toda vez que você erra algum desses quesitos, a gente coloca lá, perdeu 40 pontos, perdeu 60 pontos na competência X, é justamente por isso. Então tem que tomar cuidado, porque na hora que a gente corrige as redações de vocês, a gente avalia isso tudo. Esqueceu um acento, é lá na competência 1 que você vai perder ponto. Repetiu a palavra 5 vezes, já não é mais na competência 1, é na 4. Não resolveu o problema da forma adequada, já vai perder ponto lá na competência 5. O teu texto está incoerente, vai perder ponto na competência 3. O teu texto está superficial, está raso, não está profundo, vai perder ponto na competência 2. Então tem que tomar cuidado com as competências, porque são 5 competências, cada uma vale 200 pontos e as 5 juntas valem o seu tão sonhado 1000. Eu espero que você tenha entendido as aulas de competências. Se por acaso não entendeu alguma coisa, você é meu aluno, você é minha aluna, então você sabe como me encontrar. Muito obrigada e bons estudos.